Bom dia, turma. Bom dia. Estamos gravando a nossa reunião. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Show, Rogéria. Bom dia. Bom dia. Foi a Elaine agora. Oi, Elaine. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia, Tudo bem. professor. Bom dia. Deixa eu ver quem falou aqui. Foi a Marcolino, Francisca Marcolino. Auri. Tudo bom? Ah, é a Auri, é verdade. Você já me disse isso. Eu estou entrando pelo e-mail. Conseguiu? Pelo e-mail da faculdade, aí os outros não estão cadastrados, aí eu tenho que entrar por esse. Mas eu posso cadastrar, viu? Não tem problema, não. Faça só assim, na verdade, eu habilitei a Bianquinha para ela cadastrar. Aí ela pode cadastrar para vocês outro e-mail, não tem problema, não. Tá bom. Elaine, bom dia, show de bola. Deixa eu ver aqui. Sara, bom dia. Tranquilo, turma? Tão bem? Como é que tá nessa semana? Foi boa a aula ontem? Foi, né? Que bom. Tudo bom ontem. Foi bom. Bastante trabalho para fazer. Imagino. Tem umas questões de professor de filosofia que você não conhece também para fazer. Mas tranquilo. Show. Tranquilo, né? Tá dando certo. Fala, Bruno, bom dia. Sara Matias. Tem duas Saras, né? Lopes e Matias. Sara é um nome muito bonito. Sara, se eu não estou enganado, foi a mulher de Abraão, não foi? Na Bíblia. Enfim, que bom. É um nome muito bonito mesmo. Mulher muito forte, guerreira. Show de bola. Turma, a gente já vai para a V1, né? Vocês sabem, eu estava pensando ontem, eu disse, rapaz, não existe um negócio desse, não. Porque, assim, é bom, né? Ficar de férias, passa logo o semestre e tal, mas toda vez que o professor diz, um colega meu, né? Que legal, já vai acabar o semestre, férias. Mas eu fico pensando, rapaz, significa que o tempo tá passando, que eu tô ficando mais velho, que não sei o quê. Eu não sei se é muito bom, não. Então, turma, a gente já vai para a V1. E aí eu vou explicar hoje como vai ser essa AV1, certo? Eu só acho que não tem ainda a galera aqui. Vocês têm prova essa semana? Porque quando a galera começa a faltar é porque tem prova. Tem não, né? Ainda. Pronto. A nossa prova é na próxima semana, dia 22 e dia 24, tá? O Bruno já tem. Aí, turma, a nossa prova ela vai ser pelo AVA, tá? Não tem o bloco onde vocês colocam as atividades? Eu vou mostrar para vocês. Não tem um bloco onde vocês colocam as atividades? Lembram? No A, vai ter um bloco do lado, eu criei um bloco chamado avaliações. Vocês vão vocês vão fazer essa avaliação por esse bloco. Então, quando for dia 22, na hora da aula, na verdade eu coloquei o horário normal da aula, né? Porque por conta dessas atividades, e como a Unifor pede pra gente dar mais ou menos 1 hora, eu dou 1h15 de aula, 1h20, e aí eu ainda passo essas atividades, e a gente também não faz chamada, o que também encurta mais a aula. O que acontece? Não faz chamada assim, né? Quem faz a chamada para mim é a Bianquinha. Aí vocês vão fazer essa prova de 7h30 às 9h10, tá bom? Então, dia 22. Aí de 7h30 às 9h10, vocês entram pelo AVA, e aí vai ter lá avaliações e vai abrir. Professor, só de 7h30 às 9h10? Sim, só de 7h30 às 9h10. Faltou a primeira prova, aí vai para a segunda prova, que é a segunda chamada, tá? Que vai ser no dia 24, que é uma quinta. Então, na próxima semana, a gente não tem essa aula, esse nosso encontro, que vocês farão a prova. Aí a Lívia, que avaliação? Lívia, não faz esse tipo de pergunta, não, porque aí eu tenho certeza que você não viu a aula 1, ou se viu, estava dormindo. Eu expliquei para vocês 200 vezes o plano de ensino, já falei dele, o que é o contrato entre o professor e o aluno, é o que tem dia a dia, o que a gente vai fazer, e aí não vi mesmo, não. Por isso, não, tranquilo, Lívia, eu só acho que se der, veja a aula 1, porque muito embora não é uma aula de conteúdo, a aula 1 é a que eu explico como funciona a disciplina toda, entendeu? Aí se você não vir a aula 1, e provavelmente não viu outras, porque toda vida eu falo isso, que é para ver a aula 1, é para ver a aula 1, é para ver a aula 1, mas enfim, isso é outros 500. A aula 1, se você não ver, você vai acabar ficando meio perdido na disciplina. Então, para você não ficar perdido, veja a aula 1. Eu sugiro ver todas, né? Até porque as discussões que a gente traz aqui são discussões muito legais, são discussões que te fazem pensar, sair da caixinha, como a filosofia se propõe a fazer, né? Mas, enfim. Então, a V1, próxima semana, 22 e 24. Professor, como vai ser a prova? Aí, quinta-feira eu converso com vocês como vai ser a prova, porque eu já separei algumas questões. Como é que funciona, geralmente? Eu faço questões, eu pego questões dos monitores,
As questões de vocês eu pedi para atividade 4, né? 4 a 3, A3. Atividade 3 eu pedi para você criar 4 questões objetivas. Se você enviar até o dia 15 para a Bianquinha e também pelo sistema, aí a gente tem condições também de analisar se a sua questão vai ou não para a prova. Então, mandem as questões que vocês fizeram, se é que já fizeram, para a Bianca, que aí ela vai me passar as que ela achou mais legais e eu vou conversar com ela sobre os que a gente deve colocar ou não na prova. E aí, turma, a prova, então, ela geralmente é composta... Deixa eu só terminar aqui, Rogério, só um minutinho. Então, a prova, geralmente, ela é composta por questões que eu fiz, que os monitores fizeram, e que, se for o caso, vocês fizeram. Não precisa entregar até o dia 15. Não precisa entregar até o dia 15, tá? Se você não deu para fazer. Todas as atividades, de 1 a 4, tem prazo de entrega até o dia 22. Então, vocês podem entregar todas as atividades até o dia 22. O prazo está lá no AVA, todo mundo está sabendo do prazo. Então, se você tiver tempo, já fiz a prova, quero tentar fazer com que o professor coloque minha prova na minha questão, né, na prova, aí eu com seu nomezinho bonitinho, aí você vai entregar a Bianca até o dia 15 também no sistema. Só mais uma coisa, Rogério. Aí eu vou ainda fazer essas provas, provavelmente na quarta-feira, e vou explicar para vocês mais ou menos como vai ser a prova na quinta. Sugiro que não faltem o GED, os GEDs de revisão. A Bianca tá aqui, a Bianca, deixa eu ver se ela tá aqui. A Bianca sempre tá, eu acho que ela não chegou ainda. A Bianquinha, que é a monitora da gente, ela deve ter ficado muito ocupada, que ela tava fazendo um monte de artigo, a bichinha, e tem as coisas dela, né? Aí a Bianca, ela sempre faz um GED de revisão, e nesse GED de revisão, ela vai resolver algumas questões da prova. E ir para o GED é sempre muito importante, porque você beneficia, né, o seu colega, você privilegia, você, nem essa palavra, estimula, também não é essa, enfim, você homenageia, também não é essa. E aí você vai para o GED, tem mais conhecimento, discute com a Bianquinha, que é uma professora em formação, Bianca é a minha monitora, quem não sabe, a monitora da turma, e ela vai resolver algumas questões das provas com vocês, então é sempre importante ir, fechou? Pode falar, Rogério. Semana passada. E aí eu tô viajando. Eu preciso mandar para a Bianca ou ela pega do AVA? Não, ela não pega do AVA. Tu teria que mandar para a Bianca também. Mas não pode deixar, tá, Rogério, de colocar no AVA também. Não deixa... Eu coloquei no AVA já. Coloquei na semana passada. Massa, show, Rogério. Perfeito. Se der, manda para o e-mail da Bianca, porque a Bianca não tem acesso a ver as avaliações de vocês, entendeu? Essas tarefas, ela não vai ter acesso. Então, assim, quem puder, até amanhã no máximo, até hoje, né? Porque ela disse que ia selecionar hoje. No máximo, hoje é dia 15, né? Então é até hoje que vocês têm, né? Até amanhã não. Até hoje, mandem para a Bianquinha, que ela vai selecionar algumas, eu vou discutir com ela as melhores para a gente colocar na prova, tranquilo? E se não der para colocar nessa, vai ter a V2, vai ter a V3 ainda. Show! Alguma dúvida, turma? Posso começar a nossa aulinha? A aula já começou, né? Na verdade, eu só estou perguntando se eu posso começar a matéria. Show? Então acho que posso, né? Eu vou compartilhar minha tela para vocês saberem onde vocês vão fazer a prova, certo? Aí, na terça que vem, ou na quinta, você pode escolher eu fazer na terça ou fazer na quinta. Eu faria na terça, porque a primeira chamada, geralmente a primeira chamada é mais fácil, mais tranquila. Então, ó, aqui é o nosso AVA, né, ó, nossa disciplina, H311-7, Filosofia Geral. Aqui tem um material que eu acho mais importante, né, o plano de ensino, foi isso que eu falei. Acho que quem perguntou foi deixa eu ver aqui quem foi, meu Deus. Foi a Lívia. Show, Lívia, ó, esse é o plano de ensinos. Aí todas as aulas estão no YouTube, eu tenho zero obrigação, né, de postar as aulas no YouTube, mas eu posto, porque eu sei que os alunos se matriculam depois, eu sei que às vezes você falta. Aí, ó, tem aqui no AVA todas as unidades, né, unidade 1, a gente está na unidade 2, 3, 4, 5, e acaba a nossa matéria. As atividades semanais você posta aqui, da 1 a 4 até aqui, você vai postar, e as avaliações são aqui, ó. Então, quando for terça que vem, 7h30 da manhã, você entra aqui em avaliações e entra aqui, ó, avaliação AV1, primeira chamada. E aí, quando você clicar, vai aparecer a prova para vocês, ó. Aí tá aqui as instruções, ó, essa é a AV1 da disciplina, vocês devem responder as questões de 22, de 7h30 às 9h10. Essa prova tem 7 pontos. A avaliação 1 a 4 era 4 pontos, de maneira que ao final de 100 a gente tem 1 ponto extra. Aí, prova não consultada, tananã.
E aí você vai, aqui ele vai aparecer para mim, né, editar questionário. No dia e na hora, ó, o questionário não está disponível antes de terça, dia 22, 7h30. Então só vai estar disponível terça que vem, dia 22, 7h30 da manhã, até as 9h10. Aí você entra aqui, quando você entrar aqui, você faz a prova, certo? Eu não sei ainda se eu colocarei questões subjetivas, porque a questão subjetiva, eu sempre coloco nas minhas provas, sempre, 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 sempre. Só que quando eu coloco questão subjetiva no meio online, é capaz do aluno copiar e colar, e eu não vou saber como, porque eu não vou sair vendo um por um se copiou na internet. Então, provavelmente, a prova vai ser toda objetiva, ou de marcar, ou então de VOF, certo? Provavelmente a questão. Não fiz ainda, como eu disse, pretendo fazer na quarta-feira que vem, ou na quarta-feira que vem, quarta-feira amanhã, e aí na quinta eu converso com vocês sobre isso, tranquilo? Então, eu não sei se eu vou colocar questões subjetivas, exatamente porque se o aluno copiar e colar, como é que eu vou saber? A Unifor, ela paga um programa chamado Turnitin, que a gente consegue ver se o aluno plagiou ou não os trabalhos. Então, os trabalhos é mais tranquilo, porque o sistema já faz isso para a gente. Mas as provas do sistema não vai fazer isso para mim, então eu acho que eu não vou colocar questão subjetiva, vai ser só objetiva. Mas, enfim, eu vejo isso depois. Beleza? Vamos, então, para a nossa aulinha. Turma, só para quem está chegando hoje, tá? A gente está na unidade 2, e a gente está usando esse slide aqui, ó, os pré-socráticos. Está na unidade 2, e a gente está usando os pré-socráticos. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Espera aí. Pronto. Turma, tenta entrar sempre pelo e-mail, tá? Para não atrapalhar a aula. Vamos nós. Galera, seguinte, a gente está vendo, e eu disse, ó, estamos vendo todos os períodos da filosofia, que tem 4 períodos, lembra? Filosofia da antiguidade, medieval, filosofia moderna e contemporânea. Só um minuto, pessoal. Ei, Tó, sai! Tó! O cachorro violando a minha bebê, não é a pau. A minha bebê é a minha cachorro, mas dá certo. Sim, então tem 4 períodos. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea. A gente está dentro da filosofia antiga, ou da antiguidade, que tem 4 subperíodos. Que 4 subperíodos são esses? O período cosmológico, pré-socrático, é o que a gente está estudando. O período antropológico socrático, o período sistemático e o período helenístico greco-romano. Então, esses 4 bloquinhos são os 4 subperíodos da filosofia da antiguidade, ou clássica. Essa filosofia da antiguidade, ou clássica, que começa há 7 séculos antes de Cristo, e vai até o ano 0, né, que é quando Cristo nasceu. Então, todo antes de Cristo é a filosofia da antiguidade, ou clássica, que é dividida em 4 subperíodos. E a gente está estudando exatamente o primeiro subperíodo. A gente está estudando o primeiro subperíodo, que é esse, período cosmológico ou pré-socrático. É o período onde os filósofos eles tentaram estudar o universo, entender o universo, a transformação das coisas, da onde a gente surge, por que a gente surge, qual é a arqué, que é essa substância. Então, a gente está dentro desse primeiro período, que eu pretendo acabar hoje, e na quinta a gente já vai para o segundo período, que é o período socrático, onde, obviamente, a gente fala do filósofo talvez o mais conhecido, né, que é Sócrates, que ele propôs uma mudança, e ele foi tão importante que a gente divide a filosofia em era pré-socrática, era socrática, era pós-socrática, né? Então, aqui a gente vai, na próxima aula, já iniciar. E qual foi a principal preocupação desse período cosmológico aqui, ó? Foi descobrir a arqué, foi descobrir essa substância que compõe todas as coisas. Dentro desse período amarelinho, na aula passada, a gente já conversou, eu já falei para vocês, tem 4 escolas. Então, para recapitular, a filosofia tem 4 períodos. O primeiro período é o período cosmológico, pré-socrático, e dentro desse período cosmológico pré-socrático, que é o que a gente está estudando, tem 4 principais escolas. Essas escolas, elas pensaram sobre o universo. Lembrem que na filosofia oriental tinha uma proximidade muito grande. Ainda tem, né? Religião e filosofia. Então lá a filosofia é muito uma questão de códigos de conduta. Aqui, o primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto, ele propôs uma nova forma de pensar, e é exatamente pensando sobre o universo, sobre as questões mundanas,
principalmente falando de arqué. E aí, dentro desse período pré-socrático, né, que está dentro da filosofia da antiguidade, está dentro da filosofia clássica, a gente está no primeiro período, então, dentro desse período pré-socrático, que foi do século 7 ao 5 a.C., existiram 4 principais escolas. A jônica, ou também chamada a milesiana, porque esses 3 principais representantes nasceram em Mileto, portanto, é Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, e também aqui Heráclito. Heráclito, ele é de Éfeso, mas era uma região lá milesiana, então todas são cidades gregas, e a gente, na aula passada, viu Tales e Anaximandro. Nessa aula a gente está vendo Anaxímenes, Heráclito e por aí vai. A próxima escola é a pitagórica, ou itálica, porque essa escola de Pitágoras, que foi muito como uma seita religiosa, já falei isso para vocês, ela nasceu no sul da Itália. Aí temos a escola também eleata, e temos a escola da pluralidade. Na aula passada, eu pedi para vocês fazerem a tabela de vocês, onde você vai colocar do número 1 a 9, vai colocar o filósofo, a escola, o arqué barra pensamento deles, se é monista, dualista, pluralista e o motivo. A principal ideia aqui, turma, é você conseguir colocar, escrever com suas palavras o que eu estou falando. Então, muito da atividade do profissional do direito é escrever o que as pessoas estão falando. E isso, por incrível que pareça, pode se tornar uma atividade muito difícil. Porque você vai, a testemunha vai te contar uma história, o seu cliente vai te contar uma história, a vítima vai te contar uma história, e você tem que escrever isso, de acordo com a visão dela e colocando os argumentos jurídicos. Então, dentro do que eu estou falando, você vai criar a sua tabela. Já é para você ter criado essas 2 linhas, né? Tales e Anaximandro. Tudo que eu estou falando é só revisão. Quem está boiando é porque não viu a aula passada, então eu sugiro que veja, até para não perder tanto tempo. E aí, hoje a gente vai começar de Anaxímenes. Ah, professor, eu sou obrigado a fazer essa tabela? Não. Professor, essa tabela vai valer ponto? Não. Professor, eu vou entregar essa tabela? Não. Você vai fazer como espécie de treinamento. E aí eu vou depois passar para vocês a minha, porque aí você pode conferir se está certo ou não, mas o fato é que eu gostaria que vocês treinassem, caso vocês queiram. Então a gente entrou, turma, nessa escola jônica, ou milesiana, porque a galera nasceu em Mileto, e essa escola jônica, ou milesiana, ela tem 4 principais representantes, que é Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. A gente conversou que o professor que fez esse slide colocou o Heráclito muito na eleata, mas a eleata não é Heráclito, a eleata é Parmênides e Zenão, que a gente chega já lá. Então eles foram chamados de físicos, porque naquela época físicos era o filósofo que estudava a natureza. Não tinha a concepção de físico que tem hoje. E eles são monistas porque o arqué para eles é só um. Nós vimos que para Tales, que primeiro filósofo, o cara previu um eclipse, previu um teorema que a gente estuda até hoje, esse arqué, essa substância, foi a água. Vimos que para Anaximandro, essa substância foi o apeiron, que é o infinito, é o indeterminado, é o além. Conversamos sobre tudo isso, por qual motivo. E na aula de hoje a gente entra no terceiro representante da escola jônico-milesiana, que é Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto. Antes de eu começar, né, e a aula começa a partir de agora, né, a matéria nova, né, porque tudo isso foi revisão. Antes de eu começar, eu queria só discutir 3 termos com vocês, tá? Porque às vezes você pode estar lendo algum filósofo. Peraí que a gente querendo entrar. Professor, pois é, pessoal, eu já cadastrei todos vocês. Bora lá. Nossa senhora, como a gente querendo entrar. Turma, por favor, pelo amor de Deus, se você for entrar atrasado, entre pelo e-mail que eu já cadastrei. Bianquinha, isso vale para você também, minha linda. Show? É só colocar. O link do e-mail. Dá certo. Dá porque o meu dá certo, Bruno. Eu me cadastrei, eu entro todo dia pelo link do e-mail. Entendeu, cara? É só você pegar aquele link do e-mail e colocar aqui que entra assim. Pois checa, vai. Se não checar, a Bianquinha eu também. Todo mundo tá dando certo. Quem não tá dando certo tá fazendo errado. E aí, eu vou falar pra a Bianquinha, ela tá cadastrada. Bianca, tu já me mandou teu e-mail? A Bianca tem que mandar o e-mail dela, para eu cadastrar a Bianca para colocar o e-mail de vocês. E aí, toda terça e quinta você recebe, tá? Ah, professor, o meu não tá dando certo. Então, chega na hora da aula, tá? Chega antes,
porque aí eu aceito todo mundo. O que fica ruim é eu ter que parar a aula para poder ficar aceitando. E também vocês perdendo aula porque eu não estou aceitando, porque eu estou explicando outra coisa. Simples, voltando aqui. A gente vai conversar sobre alguns termos, tá? Verifica na cultura do Meet na relação a todas as reuniões. Pois é, Rodrigo, é isso mesmo. Sim, turma. Existe a physis, existe o arqué, certo? E existe o devir. Então, existem 3 termos, que é physis, arqué e devir. Talvez você lendo algum livro de filosofia, talvez da Marilena Chauí, vocês, Davi, pessoal, vocês estão me escutando? Elaine está me escutando? Tá, valeu. Eu estou escutando. Obrigado aí, galera. Show. Turma, a physis, show, obrigado aí, galera. A physis, ela vem de phi, P-H-Y. A physis está em cima, eu coloquei no chat. Vem de phi, P-H-Y, que significa princípio. A physis, para os filósofos, é como se fosse a natureza. A physis é da onde tudo surge e para onde tudo vai. Physis significa princípio. Então, o princípio de tudo é o que eles chamavam de physis. Então, esse mundo tem que ter tido um princípio, tem que ter tido um início. Que princípio é esse? Que início é esse? É exatamente a physis. Então, tudo surge da physis e tudo volta para a physis, já que a natureza é cíclica. Tudo surge da physis e tudo volta para a physis. Então, physis, physis, né, vem de phi, que é PHY, que significa princípio, origem de tudo. Entenda a physis como a natureza. Tanto é que eles eram físicos, porque eles estudavam a natureza. Físicos, naquela época, não tinham a mesma concepção de hoje. O que a gente está estudando sobre o arqué é a substância. Então, enquanto physis como se fosse a natureza, da onde tudo surge, para onde tudo vai, arqué é a substância. É a substância que dá origem a todas as coisas. Então, arqué é a substância que dá origem a todas as coisas. Que a gente já viu que para Tales é a água, para Anaximandro é o apeiron, para Anaxímenes é o ar, que a gente vai ver hoje, para Heráclito é o fogo. Então, physis é o princípio de tudo. É como se fosse a natureza. Physis é como surgiu tudo, da onde tudo surgiu da physis e tudo vai voltar para a physis. Arqué, para eles, é essa substância, o que dá origem a tudo. No caso, para Tales, a água, para Anaximandro, o apeiron, para Anaxímenes, o ar. E, finalmente, devir significa o movimento. Devir é o movimento de tudo. Devir é exatamente o movimento do mundo. Tipo, hoje eu não sou mais a mesma pessoa do que ontem. Não sou mais a mesma pessoa do que há um mês atrás. Não sou mais a pessoa... Desde quando eu nasci, eu estou em constante mudança. Isso é o devir. Com o tempo, eu vou perdendo, por exemplo, arqué, já expliquei isso para vocês, arqué é o que me dá a vida. Então, eu tenho um arqué, por isso eu sou um ser animado. O meu cachorro tem arqué, por isso ele é um ser animado. Mas, com o tempo, a gente vai perdendo o arqué. E quando a gente não tem mais esse arqué, é porque a gente morreu. Lembra que a gente conversou sobre isso na aula passada? Então, o arqué é exatamente essa substância que dá origem à vida. E o movimento da gente perder arqué, o movimento da gente viver, ter dado a vida a nossa, o movimento da nossa alma, do nosso corpo ter capturado a nossa alma, todo movimento relacionado à vida é chamado de devir. Então, se você analisar esses conceitos, você enxergar esses conceitos nos livros, significa exatamente isso. Physis vem de phi, que significa princípio, origem. Princípio universal, origem de tudo. Physis. Arqué significa essa substância que dá origem a tudo. E devir significa o movimento. Movimento que dá origem à vida, o movimento da gente ganhar arqué, perder arqué, o movimento da gente se transformar, o movimento da gente crescer, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Deu para entender, pessoal? Physis, beleza, Bianca, obrigado. Obrigado, a Bianca colocou aí. Physis, princípio de tudo, é imutável, eterno. Perfeito, Bianca, obrigado. Gerando mutáveis e não eternos. Toda vida que eu penso no conceito de physis, eu lembro do apeiron de Anaximandro. Toda vida. Então, princípio de tudo. É exatamente o que a Bianca colocou.
A physis é eterna, é imutável e ela dá origem a seres como nós, mutáveis e não eternos, e finitos. Arque é a substância que dá a vida, que é o que a gente está estudando, e devia o movimento, processo, caminho que dá origem a essa transformação. Perfeito, Bianca, obrigado aí. A Auri está falando que entendeu, muito obrigado. Alguém não entendeu? Se puder ligar o microfone, eu acho que então todo mundo... Tranquilo, professor, tranquilo. Valeu, Elaine, obrigado aí pelo feedback. Então, bora continuar, tá, turma? Nosso terceiro filósofo, você vai botar aí Anaxímenes. Eu já pedi para vocês colocarem esses 4, né? Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. É da escola jônico-milesiana. Anaxímenes, o pensamento dele é que o arqué, o que dá a vida para a gente, é o ar. Ele acha que o ar tem propriedades divinas. O Anaxímenes, ele é da teoria monista, porque para ele só é um. O arqué é só um. E o motivo pelo qual o Anaxímenes acha que o A é que dá arqué é um motivo errado, né? A gente já sabe que o único que acertou aqui foi Tales, mas eu já expliquei para vocês que muito mais importante do que a gente entender qual é, se ele acertou ou não, a resposta do filósofo, muito mais importante que isso, é a gente entender o processo deles. Há 7 séculos antes de Cristo, eles criaram uma nova forma de pensar que a gente está discutindo até hoje. Então, Anaxímenes, ele é da escola jônica ou milesiana, ele viveu aproximadamente 585 a 524 a.C., e aí, para ele, o A é o arqué. Por que ele pensou que o A é o arqué? Ele imaginou que o A, turma, ele tem propriedade divina. E como esse A tem propriedades divinas, ele é a divindade em si. De maneira, pessoal, que ele pensou, rapaz, uma pessoa ficou na água muito tempo e morreu afogada. Morreu afogada porque não tinha água, né? Então, quando eu morro afogado, para Tales, né? O que dá a vida às pessoas é a água. E ele acertou. E aí ele pensou, não, Tales, eu acho que tu tá errado, porque uma pessoa que morreu afogada, por exemplo, a pessoa continua com água lá, ela não perde a água, pelo contrário, está imerso na água, e ela morreu. Morreu porque ela não conseguiu respirar. Aí ele olhava para os cadáveres e botava o dedo aqui no cadáver e via que o cadáver não respirava. Então, para ele, o ar tem substâncias que nos dá a vida. Para ele era muito mais lógico o ar ser a substância que nos dá a vida, porque o ar ele é muito mais rápido, digamos assim, do que a própria água. Lembre que naquela época não se achava, aliás, se desconfiava, mas não tinha certeza de que existia água no ar, ok? Não se sabia lá, não tinha química, biologia, na época não tinha essas coisas, não tinha microscópio. Eles desconfiavam, Tales mesmo desconfiava dessa propriedade da água, de ela virar gelo, dela estar no ar e dela ser a forma líquida. Então, Tales realmente desconfiava disso, mas não se tinha certeza. Então, para Anaxímenes, a substância que dá origem a tudo, que tem uma certa propriedade divina, é exatamente o ar. Então, o ar é ele que nos dá a vida, e sem o ar, a gente morre. Então, o ar é divino e gera divindades a partir de si. E é tão legal o que o Anaxímenes trouxe, que é o conceito que a gente tem holístico até hoje, que a gente está ligado uns aos outros pelo ar. Então, o ar, lembram que a gente sempre conversa que tudo afeta tudo? Então, o que eu faço numa aula dessa afeta vocês, que afeta todo mundo que está perto de vocês. O que vocês me falam me afeta e afeta todo mundo que está perto de mim. E se eu afeto quem está perto de mim, afeta outras pessoas que estão perto das outras pessoas que estão perto de mim. Por aí vai. Então, hoje em dia, se tem essa noção, a física estuda muito isso, que está todo mundo conectado. Então, eu estou conectado com a árvore. Se eu destruo uma árvore, se eu queimo a árvore, e é o que está acontecendo no Brasil hoje, sempre, né? Mas hoje, mais do que nunca, nos últimos 10 anos, o fato é que se eu afeto uma árvore, eu afeto a mim mesmo, porque está todo mundo conectado. E foi ele o que primeiro trouxe essa questão mais holística, de corpo. Então, o ar é divino, gera divindades e mantém nossos corpos unidos. Aí, ele também conversou, né, de acordo com os textos, que a Terra é plana e passeia no ar. E os demais corpos celestiais giram em torno da Terra.
Nessa parte, Anaximenes errou também, né? Mas como a gente está falando, assim, ele foi um gênio também, porque não tinha microscópio, não tinha biologia, não tinha química. A gente está falando em 6 séculos antes de Cristo, não tinha nem eletricidade. E aí ele acreditava que o ar era tão divino, tão divino, tão divino, que a Terra estava flutuando sobre o ar. E a Lua, o Sol, eles estavam flutuando sobre a Terra. É o início do certo geocentrismo, né? A gente viu até que Tales de Mileto previu o primeiro eclipse solar. Então, talvez Tales discordava de Anaximenes nessa história também, de que a Terra é plana. E a gente até vai ver outros filósofos que eles já falavam na questão do geocentrismo, né? Do geocentrismo. Já falavam na questão do geocentrismo, mas na questão mais que o Sol, né? Heliocentrismo, de que o Sol ele é a estrela onde está todo mundo, está todos os corpos rodando ao redor do Sol. Ele, então, talvez tenha sido o precursor do geocentrismo, onde a Terra é o centro de tudo e o Sol, a Lua, as estrelas giram em torno da Terra. Então, talvez ele tenha sido o precursor, né, do geocentrismo. A gente sabe hoje que, na verdade, é o heliocentrismo, onde todos os corpos estão em volta do Sol. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Ricardo quer entrar. Pronto, ninguém está com dúvida ainda. Então, vamos lá. Esse é Anaxímenes. Então, nos motivos, você coloca isso que eu acabei de explicar com suas palavras. Que ele acreditava que o ar tinha propriedades divinas, que ele via alguém morrendo afogado, esse alguém tinha água, mas não tinha ar, por isso morria, que o cadáver não respira. Você coloca aqui. E a gente vai, turma, para o nosso próximo filósofo, que a gente vai falar muito dele ainda, tá? Heráclito. É dele que a escola eleata puxa as ideias para discordar. E aí, lá na escola eleata, quando Parmênides puxa Heráclito para discordar de Parmênides, Heráclito, essa discussão entre Heráclito e Parmênides faz surgir várias teorias na filosofia. A mais famosa é a teoria das ideias, de Platão, onde Platão é um filósofo dualista porque tem 2 mundos. Então, a gente vai falar de Heráclito de Éfeso. Como eu falei para vocês, ele faz parte da escola jônico-milesiana e não da eleata. E aí, o Heráclito, ele diz que tudo está em movimento. Então, sempre quando você lembrar de Heráclito, lembre de Parmênides, ok? E para Heráclito, tudo está em movimento. Tudo está em movimento, tudo está mudando o tempo todo, eu estou mudando, vocês estão mudando, o nosso corpo está em movimento, tudo está em movimento. Nada está parado para Heráclito. Já Parmênides, para. Para Parmênides, nada está em movimento. Para Parmênides, na verdade, é só a nossa aparência que muda, a nossa essência não muda. E é dessa discussão que surgem várias questões da filosofia. Então, para Heráclito, o mundo está em contínua mudança. E essa mudança é nessa luta de opostos, de contrários. A gente já conversou sobre que, para a filosofia, desde 7 séculos antes de Cristo, a filosofia percebe que o mundo é dual. Que tem o homem e a mulher, tem a noite, o dia, o seco, o molhado, o claro, o escuro, o amor, o ódio, enfim. Tudo, para a filosofia, né, ela há muito tempo já nota essa questão dual do universo. Tem muita gente que diz que o universo é dual. E também já tem teorias que falam que não, que o universo não é dual, não, que existem outras, existe um terceiro, um quarto. Nossos sentidos é que são limitados. Então, para Heráclito, o mundo está em contínua mudança nessa luta entre contrários. E é exatamente essa luta de contrários é que faz surgir a vida, é que faz surgir o universo, é que faz surgir o dia, a noite, a raiva. Talvez por isso o ser humano seja uma raça tão conflituosa, né? Porque ela está sempre em conflitos entre si e, consequentemente, conflitos com o outro. Mas para Heráclito, o mundo está em constante mudança, em contínuo estado de mudança. E essa mudança é o oposto da gente querendo ressurgir. Então, por exemplo, todo dia, o que, é que a gente estava fazendo? Provavelmente 2 horas atrás. Há 2 horas atrás, provavelmente a gente estava dormindo. A gente estava dormindo, aí a gente sente a necessidade de acordar. Aí quando for à noite, a gente vai sentir o sono e vai dormir. Ou seja, qual é o oposto de estar acordado? É dormir. Então, qual é o oposto do dia? É a noite. Qual é o oposto? Toda vida, se você pensar, realmente, os opostos estão brigando entre si, inclusive com a gente. Qual é o oposto da vida? É a morte. E a gente está caminhando para quê?
para a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer. Então, essa discussão de Heráclito era muito importante para a filosofia, exatamente porque ele diz que o que dá vida, o que dá vida é exatamente esse movimento do oposto, de uma coisa e seu oposto todo o tempo estarem lutando. Isso é que dá vida, isso é que causa morte, isso é que dá origem a todo o universo. Heráclito, pessoal, lembrem quando pensar em Heráclito, além de pensar Heráclito e Parmênides, e aí a gente volta a discutir sobre Parmênides quando a gente for falar da escola eleata, quando vocês forem falar de Heráclito, lembre que para ele é um paradoxo você querer tomar banho no rio 2 vezes. É um dos exemplos que ele dá, certo? Que é dizer o seguinte, quando você entra pelo rio pela segunda vez, você entra no rio pela segunda vez, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo, porque tudo está em constante movimento, tudo está em constante mudança. Você está em constante mudança, eu estou em constante mudança, o próprio rio está em constante mudança. Então é impossível tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Eu, por exemplo, estou aqui na casa de praia, tem uma que não tem, que é isolado, graças a Deus não tem aglomeração nenhuma, não é uma praia que não é nem conhecida. Aí a praia fica em frente aqui à minha casa. Todo dia eu vou lá e tomo um banho de mar, todo dia. Ou seja, todo dia eu tomo banho em águas diferentes. Por que eu tomo banho em águas diferentes? Porque nem eu sou o mesmo, nem a água é a mesma. Para ele é assim. Então o mundo está em contínua mudança, a luta entre os contrários, está impregnado de constantes opostos. O ser e não ser ao mesmo tempo. Então, é o acordado e o dormindo, é o escuro, é o claro, é o seco e o molhado. Sempre está o mundo nessa luta entre os opostos. Tudo flui. Tudo está em movimento e nada dura para sempre. Não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. A essência de todas as coisas é o fogo. Então aqui você vai colocar Heráclito, escola jônica, o fogo, ele é monista. Por que que para ele o arqué? Por que que para ele a substância que dá origem a todas as coisas é o fogo? Turma, é muito simples. Se você pensar os 4 elementos conhecidos, né? Terra, ar, fogo e água. Então, dos 4 elementos, o único que tem movimento próprio é quem? É o fogo. Então, a água, se eu colocar a água aqui no meu copo, ó, por exemplo, ela está paradinha. A água só vai se movimentar se eu mexer a água. A terra, eu estou olhando aqui, terra, você também está olhando para a terra, ela também está parada. Ah, professor, e as placas tectônicas? Galera, a gente está falando de 6 séculos antes de Cristo, tá? Não existia nem esse conceito de placas tectônicas. Aí ele olhava a terra está parada. Aí ele olhava o ar, ele não via o movimento do ar. Ele achava, então, que até o ar, ou qualquer coisa ter movimento, era consequência do único elemento que tinha movimento próprio. E o único elemento que, na visão dele, tem movimento próprio é o fogo. Então, o que dá origem para a gente é o fogo. Se você acender uma chama, por mais parada que ela esteja, essa chama, e ele não entendia esse conceito, né, de movimento do ar, das massas de ar, o frio, o ciclo do ar, isso não existia. Ele olhava para o fogo, acendia lá a fogueira e via que o fogo, ele se mexia sozinho. Então, para ele, foi o fogo o primeiro elemento a dar o movimento. E esse primeiro elemento que deu o movimento é que deu movimento a todas as coisas. Tá dando para entender? Então, assim, antes de tudo, estava tudo parado. Quando é que começou a vida? Quando o fogo surgiu. O fogo surgiu com o movimento autônomo dele, aí ele passou a empurrar todas as coisas. E aí, quando o fogo foi empurrando todas as coisas, foi dando a vida nessa luta contínua de opostos. Eu acho brilhante a exposição dele, é óbvio que não é o fogo que dá origem a gente. Talvez, pessoal, todo mundo esteja certo, talvez tudo isso que eles estão falando é o que dá origem à vida a gente, não só a água, né? Talvez tudo seja arqué, mas isso eu estou só chutando aqui para a gente discutir. Só jogando. Então, ele introduz a ideia de que os sentidos nos enganam, porque a gente acha que as coisas estão paradas, eu acho que esse computador está parado, eu acho que esse copo d'água está parado, e na verdade tudo está em constante movimento. Você, inclusive, está em luta com o seu oposto. Talvez nessa aula você já esteja dormindo. Por quê? Porque exatamente o seu oposto de estar acordado é estar dormindo. E talvez quando você esteja dormindo, seu oposto seja estar acordado e estar nessa briga constante. Ele é considerado o pai da dialética. Dialética é exatamente isso. O direito é uma ciência dialética. Nunca, essa palavra é muito cara para a gente do direito. O direito é uma ciência dialética, o direito é a constante oposição entre as coisas.
Deu para entender, pessoal? Heráclito. Espera que o Douglas quer entrar. Pronto. A Bianca disse que vai começar a frequência, Lívia. Para mim é o que faz menos sentido. Lívia, tranquilo. Eu acho até legal vocês discordarem, tá, turma? Não é porque os caras são falados até hoje, se perpetuam até hoje, que a gente não pode discordar deles, não. Pelo contrário, a filosofia quer que você discorde, porque é da discordância que surge o conhecimento. Então, realmente, podem ficar à vontade para discordar. Tudo entendido. Beleza, show. Então, a gente acaba os 4 filósofos da escola milesiana, né? Da escola jônico-milesiana, que é Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Tales com a água, Anaximandro com a Peiron, Anaxímenes com a e vem Heráclito com fogo. Esses são os 4 filósofos da escola jônica ou milesiana, que são da região de Mileto, na antiga Grécia, hoje Turquia. A gente passa, então, agora para a segunda escola, que é a pitagórica, que eu não preciso dizer para vocês que a pitagórica endeusou o número. Para a pitagórica ou itálica, já expliquei que essa escola ficava no sul da Itália, daí porque pitagórico ou itálica, eles endeusavam o número, e realmente é as escolas que mais tinham caráter religioso. Assim, eles durante muito tempo não escreveram nada, os caras aqui eram gênios, porque qual era o principal objetivo dessa escola? Não era nem tanto descobrir que substância é essa, porque para eles o arqué, essa substância aí que a galera da milesiana discutia, é o número, é o 0 e o ponto, morreu. Para eles o arqué, então você pode botar aqui, número 5, né, Pitágoras, aí a escola dele é a itálica, ou pitagórica, aí para eles você pode botar o ponto e o número, eles eram dualistas, tá? Já eu chego para falar disso. E eles endeusavam tanto a matemática, o número, não é à toa que a gente estuda eles até hoje, né? Teorema de Pitágoras, ou seja, que você estuda na faculdade não. Na faculdade se você for para a área de matemática, né? Nas exatas. Aqui no direito você não estuda, não. Porque eles realmente tentaram explicar o universo todo, desde a vida ao planeta, as estrelas, incluindo o Sol, as estrelas em si, a Lua, as notas musicais, através da matemática, através do número. Não preciso dizer que eles foram brilhantes, né? Brilhantes matemáticos, realmente aqui foram fora do comum. Porque nessa época, turma, tem que pensar que não existia telescópio, não existia... Eles até criavam, né, certos tipos de invenções para ser semelhante ao telescópio que a gente conhece hoje, mas não existia microscópio, telescópio, não existia eletricidade. Pô, os caras brilhantes aqui. Então, Pitágoras de Samos, que é a cidade dele na Itália, 584 a.C. a 496, escola pitagórica ou itálica, e para ele todas as coisas são números. E eles são considerados dualistas, porque para eles, ou as coisas são o zero ou um algoritmo. Então eles são dualistas porque para eles a arqué, aspas, é o zero ou algoritmo. Eles são dualistas, portanto, certo? Escola jônica, todo mundo é monista. Para eles, dualistas, o zero e o algoritmo. Turma, eles realmente antecederam, né? Eu até falei isso para vocês na aula passada, o código binário. Se você pensar, eu estou apresentando um slide para você, que esse slide, ele é um código 01000101, que está aparecendo para mim esse slide, mas esse slide é o meu computador, ele codificando, ele traduzindo esse código binário. Você está me vendo na tela do seu computador, mas na realidade o que você está vendo na minha imagem é um código binário que o seu computador está traduzindo para você. Então olha como tudo isso é mágico, e eles já anteveram essa linguagem binária do mundo. Não é à toa que eles são dualistas. O que é que compõe tudo? O que é que eu sou composto, você é composto, o cachorro é composto, a vida é composta. A vida é composta do ponto e do algoritmo, do ponto e do algoritmo. Por isso que eles são dualistas, do ponto, o zero, e o algoritmo. Certo? Então, se eles são dualistas, eles anteveram esse código binário, que é o que move o mundo hoje. Já pensou você sem o seu Instagram? Você sem o seu celular? Agradeça a Pitágoras, tá? A Pitágoras e a Zenão. Então, o cara foi brilhante.
realmente, turma, ele influencia também quase todos esses filósofos, tá? Pré-socráticos, eles influenciam as ideias dos socráticos e pós-socráticos, incluindo Platão, porque aqui eles falam muito de alma. Para a filosofia, a alma ela é imortal, tá? Para boa parte dos filósofos. A sua alma é imortal, a minha alma é imortal. Que, na verdade, o nosso nascimento é o momento que o nosso corpo aprisiona a nossa alma, mas nossa alma já viveu. E a nossa alma já conheceu outras coisas. A gente vai conversar um pouco sobre isso, certo? E aí ele, como ele já falava nessa imortalidade da alma, ele influencia na ideia platônica de transmigração da alma. Platão ele vai falar que a nossa alma, ela viveu, ela passeou no mundo perfeito, no mundo ideal, no mundo das ideias, que é o mundo inteligível. Esse mundo aqui, para Platão, é o sensível, mas isso é outra discussão. Então, a gente passa por dois mundos, né, para Platão. E Platão foi muito influenciado, não só por Parmênides, não só por Heráclito, mas também por Pitágoras. Então, ele influencia na ideia platônica de transmigração da alma, um modo de vida consciencioso, ou seja, com consciência e pautado na moderação, para salvá-los das sucessivas reencarnação. Então, a gente precisa viver de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa lucidez, para que a gente possa não mais reencarnar, para que a gente possa libertar a nossa alma. Não esqueça que essa escola pitagórica, diferente de todas as outras, ela se caracteriza por ter um quê religioso. Então aqui eles tinham meio que uma seita religiosa, por isso que eles falavam sobre reencarnação, sobre essa questão toda de alma. Então para eles, quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, quanto mais você tenta entender as coisas, mais sua alma vai se libertando. Já ouviram a frase, o conhecimento liberta? O conhecimento liberta por quê? Porque o conhecimento vai libertar a tua alma. Os filósofos, é muito cara essa discussão para a filosofia, já que filosofia, né, filo é amor, afinidade, sofia, sabedoria, já que os filósofos amam tanto a sabedoria que eles acreditam que essa sabedoria, o saber é o que mais liberta a nossa alma. Exatamente por isso, né, libertação da nossa alma pelo saber, pelo conhecimento. Então, o conhecimento como instrumento de purificação da alma. Ele introduz a dualidade, né, de mente e corpo, e é isso que ele influencia Platão. Porque a nossa mente, né, a nossa alma, para eles chamavam de mente, ela quer se libertar dessas sucessivas reencarnações. E para a gente deixar de reencarnar, para a nossa alma se libertar do nosso corpo, dessa nossa vida, né, que a gente volta a falar do helenismo mais na frente, que é uma vida de sofrimento, a gente precisa conhecer. Então, quanto mais você sabe, mais você liberta a sua alma. O que para mim é um paradoxo muito grande, porque eu acho que, turma, muitas vezes a ignorância é uma bênção. Então, por exemplo, o marido ou o namorado da Chiquinha está traindo ela. Se a Chiquinha não souber, ela não vai sofrer. Se a Chiquinha souber, ela vai sofrer. A corrupção no Brasil. Se a gente não souber que existe, a gente não sofre. Se a gente sabe, a gente sofre. Então, assim, a ignorância nesse mundo aqui que a gente vive, né, ela acaba sendo uma bênção em muitos aspectos. Mas, se você ponderar, é muito melhor você ter consciência de tudo que está acontecendo, porque a partir do momento que você sabe que seu namorado está lhe traindo, sua namorada está lhe traindo, você pode tomar rédea da sua vida para outro caminho que te faça mais feliz. A partir do momento que você sabe, em tese, que você vive num país corrupto, você tenta tomar rédea da situação e por aí vai. Então, realmente, o conhecimento liberta. Mas é um paradoxo, porque muita gente diz que a ignorância é uma bênção, né? Mas não, o conhecimento é que vai te libertar mesmo. Então, a justa medida entre os opostos, o que ele chamou de metron, certo? Os opostos, a sua inexistência seria o caos. Se não fosse essa questão toda, que até Heráclito fala, né? Dessa briga toda dos opostos, a inexistência dessa briga de opostos seria o caos. A doutrina durante muito tempo foi transmitida apenas oralmente, por isso que tem muito mito em torno das histórias de Pitágoras, e as lendas se encarregaram do restante. Deu para entender Pitágoras, turma? Porque a gente vai falar dizer não. Vou mandar no grupo de filosofia um vídeo falando sobre, não sei. Aí o Rodrigo, o Bruno aí mostra Platão falando de sua bênção, sobre uma bênção. Será? Tá aqui, entendi. O Bruno. Peraí.
É porque eu que me perdi, turma, aqui nas questões. Pronto. A Auri, o arqué, na verdade, ainda é um ponto a ser descoberto. Também acho, Auri. A Liv, isso é muito legal. A Ana, que viagem. O Bruno, todos nós somos apenas números. Pior, Bruno, que se você pensar, olha a fórmula da relatividade, né? E é igual a mc. Nós somos só energia, se você pensar, porque a nossa energia é igual a massa vezes uma constante. Então, o que tu está chamando de matéria é energia. Isso já foi provado, né? Então, no final das contas, nós somos só energia, que talvez possa ser colocado em número. Enfim, é viagem mesmo, tá, pessoal? Turma, não vão ficar louco achando que eu vou cobrar isso ponto por ponto, não, tá? Que eu vou... Não, pelo amor de Deus, eu sou professor de filosofia, não é para matar meu aluno de estudar, eu quero é só que você reflita sobre o que a galera há 7 séculos antes de Cristo estava refletindo. Então, fique tranquilo sobre isso. Professor, pode dizer que o arqué para Pitágoras é o algarismo 1 e o ponto? Pode sim. Me lembro disso, mas pode sim, Bianca, sem problema nenhum. O algarismo é o código binário que eu falei. Pode, viu? Então pode botar lá o algarismo 1 e o ponto. Perfeito, concordo, Bruno. Prof, conhecimento liberta, mas ter conhecimento demais é complicado. Ah, Bruno, entendi. Tu vai mandar. Cara, super legal. Ter conhecimento demais realmente muito complicado, mas para os filósofos é o que a gente precisa adorar, ser humilde perante o conhecimento e saber que a gente nunca vai ter conhecimento demais. Tá entendendo como, para a filosofia, essa tua frase, ela acaba não existindo, porque a gente nunca vai ter conhecimento demais. Já que o conhecimento é muito grande, entendeu, Bruno? Manda esse vídeo aí que eu mesmo queria assistir. Será que os ignorantes vivem mais felizes? Pois é, eu acho que talvez os ignorantes, num primeiro momento, vivam mais felizes, né? Isso é a minha opinião, mas não é o propósito da nossa vida, que aí o ignorante vai ficar reencarnando o resto da vida, de acordo com as filosofias. Com a filosofia. A gente depois conversa um pouco mais sobre imortalidade da alma, quando a gente for falar sobre Platão. Eu acredito que sim, Bruno, kkkk, Raquel. Aí mostra o lado de Platão falando sobre uma bênção. Ah, nesse vídeo, né? Eu fiz isso, Maria Clara, eu fiz isso em relação às notícias sobre as mortes acusadas pelo coronavírus, né? Para viver mais feliz, a Maria Clara, ela disse assim, não vou mais nem ver. Muitas vezes a gente faz isso como um mecanismo de defesa, porque às vezes a gente não suporta esse conhecimento, né? De morte, de tragédia, de pedofilia, de estupro, às vezes é demais pra gente mesmo. Aí manda Bruno Rodrigo. Uma vez um cara foi contar pra minha bisavó que ela estava sendo traída. Ela disse pro cara que se fosse para ela ficar sabendo que meu bisavô trazia a amante para dentro de casa, ela disse pro cara que se fosse para ela ficar sabendo, meu bisavô trazia a amante para dentro de casa. Isso é que é ser inteligente, né? Existe o conceito de inteligência, não só a inteligência racional, né? Existe a inteligência emocional, que é essa que a sociedade está precisando então desenvolver, né? Porque está todo mundo surtado, ansioso e tal. A maioria das pessoas está, né? A gente precisa desenvolver um pouco mais essa inteligência. Brilhante a tua avó, viu, Rodrigo? Aí a Lívia, não dá para ser ignorante o tempo todo, não dá mesmo não. Marcolino assim, kkkk, minha nossa, Rodrigo, Deus me livre. O Bruno, sobre o argumento de Nietzsche a favor da ignorância. Professor, vou mandar para o senhor no privado também. Loucura isso de energia. Obrigado, Bruno. Vou ver hoje à noite. Aí a Lívia, acho que nós somos a junção de tudo isso. Também acho. Energia, conhecimento, kkkk. A lista tá aí. O Bruno, já mandei, prof. Eu hoje em dia não estudo mais política, pois eu estava enlouquecendo, vendo toda essa loucura no Brasil, ninguém é punido. Pois é, Bruno, mas será que é essa a saída? Será que essa é a saída permanente? Será que não dá para ser só uma saída temporária enquanto você se reconstrói? Porque você pode ser uma peça essencial para mudar esse jogo. Na verdade, todos nós podemos ser. Uns se esquivam, outros se acovardam, outros vão lá e tentam mudar e entram na corrupção, outros tentam mudar. Você vê o que aconteceu com o pobre da Tabata, né, que é a nossa deputada federal, nossa militante em educação, menina brilhante, saiu de uma família, né, que eu saiba, de escola pobre, ganhou bolsa, estudou nos Estados Unidos, hoje é deputada federal, tem uma bandeira muito forte na educação. E o que eu acho, e isso é minha opinião, é que o esquema calou ela, ou então pelo menos fez ela perder a voz. Não acho que ela seja corrupta, não acho que ela esteja no esquema, mas eu acho que tem vozes muito mais poderosas que ela. Talvez, se ela tivesse
outra ajuda, outra ajuda, outra ajuda, se tivesse Tabata 1, Tabata 2, Tabata 3, Tabata 4, ela ganhasse mais força e levantasse, continuasse lutando, né, de maneira tão forte que ela continua, mas talvez se ela tivesse mais ajuda, essa bandeira ia ser ainda mais forte. Enfim, eu tô só falando como uma coisa pra gente refletir, se é por aí mesmo. Aí eu aí, Bruno, depois que esse mito foi eleito, eu parei, prefiro ter saúde mental e deixar coisas se afundar sozinho. Eu preciso me reconstruir, bela reflexão, professor, show. Aí o Davi, presença aqui, não pensei por esse lado. Show. Turma, a ideia da filosofia é sempre essa, a gente está pensando, e não tem certo não, tá, Bruno? Você vai ver que tem filósofos como Diógenes de Sinope que acham mesmo que é melhor deixar a sociedade se lascar sozinha e ele vai viver sozinho ele mesmo, entendeu? Então, assim, não tem certo nem errado, não. É só a gente refletir sobre o que talvez seja o mais certo a se fazer. Prof, já pensou se um cara absorvesse tudo do mundo? Não dá, né? Não dá, impossível. Todas as guerras, tudo? Não dá, cara, morria louco. Enfim. O cara nem sairia da cama. Isso é verdade, isso é verdade. Show! Então vamos lá falar de Zenão. Turma, não precisa se preocupar, tá? E aprofundar muito isso, pelo amor de Deus. É só pra gente discutir o que essa galera pensou, porque realmente é brilhante o que essa galera pensou, que nos afeta até hoje, entendeu? Então por isso que a gente está discutindo sobre eles. Outro cara, que Zenão, eu tô falando Zenão pela 10ª vez, e é Filolau. Tu é louco, o Zenão é junto com Parmênides. O Zenão é o próximo que a gente vai ver, o Zenão de Elea. Foi mal. A gente está falando de Filolau. Eu geralmente, quando explico Pitágoras, eu explico Pitágoras e Filolau juntos. Então, nem precisa se preocupar tanto isso. Qual a importância, né, de Filolau? Foi muito sobre o pentagrama. Ou seja, o que ele disse aqui, ó. A natureza, o cosmos e tudo nele contido formam um todo harmônico, composição de finito e infinito. Natureza infinita dando origem a todas as coisas que estão aqui, que são finitas. Esse é o conceito de physis, lembra que eu falei no começo da aula? Physis é a natureza, é imortal, dá origem, é imutável. Então a physis é imortal e imutável. E dá origem a tudo no mundo que é mortal e imutável. Então a physis, né, que é essa natureza, que é imortal e imutável, ela dá origem às coisas mortais e imutáveis. Então a natureza que dá origem, né, essa natureza, ela forma um todo harmônico de composição finita e imutável. O cosmos está formado por um fogo central, no caso seria, ele já falava disso, preste atenção, que o cosmos, o universo, está formado por um fogo central, no caso o Sol, né, e 9 corpos que giram ao seu redor. Antiterra, Terra, Lua, Sol e os 5 planetas observáveis, além da esfera das estrelas fixas. É o sistema pirocêntrico. O que é que ele falou? Que no fogo central a natureza está no Sol. Existe um pentagrama com todos os corpos celestes, com todos os 9 corpos. Que aí a gente tem a ideia, né, hoje, que surgiu depois, foi aprofundado, do Sol no centro do universo, o heliocentrismo, e aí os planetas ao redor do Sol. Então, para ele, todo o universo é um pentagrama, todo o universo é composto pela natureza, e a natureza ela dá origem às coisas, ao universo, a tudo. A doutrina dos números, né? A unidade 1 é o princípio de todas as coisas. Ele acha que o número 1, e também o 0, né? É o princípio de todas as coisas. É assim, né? Só para vocês perceberem a questão da matemática aqui, os caras não terem telescópio e eles já estarem pensando no universo. Como eu falei, essa escola pitagórica, ela tem uma conotação muito religiosa, tá? De todas, a que mais tem conotação religiosa, endeusando muito a matemática, os números. Eles tentaram explicar tudo por meio, tudo que eu digo, as notas musicais, a vida, o corpo, o universo, por meio dos números. Eu acho incrível. E aí a gente passa para a próxima escola, a escola eleata. Deixa eu ver se alguém tem dúvida. Se para a gente é uma viagem dos dias atuais, imagina para os filósofos. Pronto, Raquel, tu entendeu o ponto. É esse o ponto. Se pra gente, com o conhecimento que a gente tem, com a ciência que a gente tem, com tudo que a gente tem, isso tudo, Raquel, já é uma viagem, imagina para eles chegarem a essas conclusões. Eu, pessoalmente, acho brilhante. Bora para a escola eleata, tá? A escola eleata, turma, é uma escola que envolve Parmênides e Zenão. Eu destaquei aqui Heráclito, porque o professor destacou, já falei para vocês,
mas Heráclito, de toda a literatura, ele não é da Eleata. Por isso que eu destaquei aqui em amarelo. O Heráclito, ele, como a gente já viu, é da Jônico-Milesiana, tá? Essa questão, né, a Eleata, ela foi exclusivamente filosófica, né? Ela não falou tanto da física, nem de questões religiosas, mas esse ponto pode ficar tranquilo. Se você entender que os jônicos eram físicos, massa, físicos porque tinham ideia de física diferente do que é hoje, que os pitagóricos, eles eram uma escola filosófica, mas também era como se fosse uma seita religiosa, e aqui os Parmênides e Zenão, que é a escola da Eleata, eles são mais filósofos, digamos assim, mais questões filosóficas mesmo. E eu acredito que o professor tenha colocado Heráclito aqui, que Heráclito não participou dessa escola, porque Parmênides e Zenão, eles resgataram as ideias de Heráclito. Eles não se conheceram. Heráclito não conheceu Parmênides. E hoje a gente não consegue falar de Heráclito sem falar de Parmênides. São opostos. Eles não se conheceram, eles não viveram juntos, e viveram em regiões diferentes. Uma região eleática, outra região jônica. Então, assim, eles não se conheceram. O que aconteceu é que as ideias de Heráclito, que movimentam a filosofia até hoje, elas ficaram conhecidas por Parmênides, e Parmênides resgatou essas ideias de Heráclito para exatamente discordar das ideias de Heráclito. Então, Heráclito, Parmênides e Zenão, eles discordaram de Heráclito. Para Heráclito, lembre, tudo está em movimento. O fogo é o arqué. Por que para Heráclito o fogo é o arqué? Porque de tudo na vida, o único que tem movimento próprio, de acordo com Heráclito, é o fogo. Então, quando não existia nada, e passou-se a ver o fogo com o primeiro movimento dele, ele empurrou todas as coisas da forma como a gente vê hoje. Então, por que tudo está se movimentando hoje, de acordo com Heráclito? Porque o fogo é o único elemento que tem movimento próprio, e é o fogo que foi movimentando o ar, que movimentou a água, que movimentou a terra, que movimentou todas as coisas, e esse choque de opostos deu a vida. Essa é a ideia de Heráclito, tá bom? A ideia de Heráclito é o fogo, que foi o primeiro que se movimentou, aí o fogo se movimentando, ele movimentou o ar movimentou a água movimentou a terra, e aí nesse movimento os opostos surgiram, e do choque de opostos surgiu a vida. Isso é para Heráclito. Parmênides resgata esse pensamento de Heráclito para discordar de Heráclito. E essa ideia, essa contraposição entre Parmênides e Heráclito, ela é muito cara para a filosofia, muito cara mesmo. E essa contraposição entre Parmênides e Heráclito que fez surgir, por exemplo, a teoria das ideias de Platão, que é a história lá do mito da caverna, da alegoria da caverna, que a gente vai estudar. E aí, turma, Parmênides, então, como vocês sabem, ele opõe-se a Heráclito, ele viveu em 540 a 470 a.C., viveu que só, eita, não foi? Viveu que só, bacana. 70 anos, para aquela época, né? Mais, né? Mais, 70 anos, 40 mais 30, 70. Para aquela época, enfim. Então, Parmênides, esse é a imagem, né, do busto de Parmênides, e para ele não existe mudança e não existe movimento. A vida, a nossa essência, ela é imutável. Tudo é imutável. Tudo, minha essência não muda. Porque provavelmente ele acreditava que, provavelmente não, né? Ele acreditava que a nossa alma, ela não muda. O que vai mudar é a minha aparência. Então, a essência minha, sua, ela não vai mudar. O que vai mudar é a aparência. Por isso que hoje eu estou mais calvo do que eu tive quando era criança. Hoje eu estou mais alto do que eu fui quando eu era criança. E por aí vai. Então, tudo muda, o que vai mudar é a aparência. A essência da gente não muda. A minha alma não muda. A essência da minha alma não muda. Então, enquanto para Heráclito tudo está mudando o tempo todo, o Parmênides, lembre, Parmênides para. Não admite a mudança e não admite o movimento. Então, para ele, o ser é único, imutável e eterno. Essa história de que o ser é único, imutável e eterno, ela influenciou as ideias platônicas, porque a gente vai ver que no mundo das ideias de Platão, que é um mundo inteligível, lá tem a forma perfeita de tudo. Então, onde é que está a forma perfeita do teu namorado? No mundo
inteligível, que é o mundo das ideias de Platão. Onde é que está a forma perfeita desse computador, minha, sua, no mundo inteligível? E só quem alcança o mundo inteligível, o mundo das ideias, é a nossa alma. Esse mundo, para a gente, para Platão, é um mundo sensível, onde a gente não está vendo forma perfeita de nada, onde, na verdade, os nossos sentidos nos enganam. Essa é a ideia. E a ideia de Matrix também, né? Eu pedi para vocês, por favor, assistirem Matrix, para vocês entenderem que Matrix surgiu muito das ideias de Platão, e as ideias de Platão surgiu muito das ideias de Heráclito de Parmênides. Então, para Matrix, simplesmente a gente está sendo cultivado, né, por máquinas, nós somos uma plantação de máquinas, e tudo que a gente está vendo é um programa de computador na nossa memória. Então, tudo isso aqui nada existe, nada existe. Então é disso, Matrix foi baseado, Matrix e vários outros filmes são baseados nas ideias de Platão, que foi baseado exatamente nas ideias de Parmênides e de Heráclito. Então, para ele, o céu é único, imutável e eterno. E Platão volta a dizer isso, que a nossa vida, né, nossa forma ideal no mundo das ideias é única, imutável e é eterna. Então, ele diz, uma coisa é a sensação e outra coisa é a razão. Uma coisa é a sensação e outra coisa é a razão. A sensação é essa percepção dos sentidos, do ver, do sentido, falar. Essa sensação, ela nos engana. Então, para Parmênides, a gente está sendo enganado pelos nossos sentidos. A viagem, que nada está mudando. Só a aparência está mudando, mas a essência não. Então, como meu sentido não consegue ver minha essência, como meu sentido não consegue ver minha alma, então não dá para eu dizer que tudo está em movimento, tudo está parado. Então, para ele diferenciou, né, o conhecimento entre sensação e razão. Para ele, a sensação não é válida para o conhecimento. Tudo que você está vendo aqui, essa aula que você está escutando, como você está vendo as pessoas, tudo isso está sendo enganado, teus sentidos estão te enganando. Que, na verdade, se você for racionalizar o conhecimento, você vai perceber que nada muda. Então, para ele, a razão é a única via para o conhecimento. Viagem, né? E professor, aí, pode falar. ele tem algum arqué? Meu Deus. O Parmênides, ele não pensou muito em arqué, por isso que ele foi muito mais uma escola filosófica, ele não foi considerado tão físico. Lembra que física é aquele que estuda a natureza, as coisas? Pois é, aí ele não vai ter o arqué. Aí na coluna de arqué, você pode colocar que assim, tudo está parado. Tudo está parado. Ele não foi, né, ele não entrou nesse mérito de arqué, não, tá? Foi uma excelente pergunta, não vi nem quem fez. Fui eu, a Lívia. Oi, Lívia, excelente pergunta. Então, na coluna, Lívia, de arqué barra pensamento, por isso que tem arqué barra pensamento, você vai colocar assim, tudo está parado, nada muda. Aí você pode, no motivo, explicar que essa percepção de mudança, ela é muito mais dos nossos sentidos, da sensação, e que ela não é válida. É muito mais do nosso sentido, da sensação, e que ela não é válida. Viu, Lívia? Esse ser, ninguém consegue definir o que é até hoje. É verdade, Camila. A Camila foi profunda nas discussões filosóficas. Parabéns, Camila. O ser em si, o que é, pessoal? O que eu sou? O que vocês são? Sabe, a gente é um programa de computador? A gente existe mesmo? Entendeu? Não sei. O mundo das ideias é o que traz no Phaedon. Isso também, viu? É um livro. Phaedon é um livro, até ali também, de Platão. Aí é o que eu imaginei. Deixa eu ver. Parmênides fala. Deixa eu ver aqui. Se pra gente ter viagem. Pronto. A Sara. Para Filolá, o arqué era o número 1, é o algoritmo 1 e o número 0, tal. Então 0 e 1, ou 0 e ponto. Viu, Sara? O mito da caverna é muito bom, a gente vai falar sobre ele, Bruno, é muito bom mesmo. Professor, mas o Heráclito, aí no caso, não faz parte da escola eleata, não é? Exatamente, Camila, por isso que eu destaquei em amarelo. Heráclito é da Jônica, ok? O professor aqui que fez esse slide aqui colocou Heráclito na eleata, mas eu não vi um livro que colocasse Heráclito na eleata, tá bom? Então eu deixei aí, porque o slide é dele, eu não posso mudar, mas eu sempre faço essa observação, que Heráclito é da Jônica e não da eleata. Aí a Ana, Parmênides fala o que é ser, que o ser é. O não ser não é. O ser é e o não ser não é. Ou seja, o ser existe, ele é.
E o não ser, ele não existe. Ele não é, perfeito. O ser não pode não ser, ou seja, se o ser ele existe, ele não pode não existir. E o não ser não pode ser, né? Isso, Ana, é exatamente. É uma viagem, mas é exatamente isso. A filosofia deixa a gente mais inteligente, tá? Então, tentem pensar nessas questões aí que a Ana trouxe. Raquel, faz não, Camila, Heráclito era a escola jônica, isso. Foi o que imaginei, obrigado, tamo junto. Aí, o mundo das ideias é Tranferno, chuchu, não consegue definir o que é até hoje. No livro diz que Parmênides tudo é uno, exatamente, tudo é uma coisa só. Tudo é uno, tudo tá parado, tudo é uma coisa só, nada muda, tudo é uno, tá entendendo? A unidade de tudo, porque nada muda para Parmênides, tudo está paradinho. Nós somos tudo e também somos nada ao mesmo tempo. Que aí, o que o Bruno tá falando é essa contraposição de opostos da filosofia. Parmênides é monista. Pois é, como Parmênides ele não explicou, tá, Sara, o que é o arqué para ele, fica difícil a gente dizer se ele é monista ou dualista, mas assim, a gente acaba colocando, eu até coloquei aqui, ó, Parmênides e Zenão como monista. Na tabela que eu vou explicar para vocês, eu coloquei Parmênides e Zenão como monista, tá? Então, se é único, é imutável, é eterno, certo? Aí tem essa história mesmo, da estabilidade. Para Parmênides, é a estabilidade que gera a vida. É quando tudo está parado, que é a estabilidade que gera a vida. Se a gente não tiver parado, não dá para gerar a vida. Então você pode copiar aqui, ó. Parmênides é Eleata, da escola Eleata, a estabilidade, as coisas não estão tá em movimento, bote ele como monista, e as coisas se originam quando alcança a estabilidade. O ser é único, imutável e eterno, por isso que tudo é uno. Tudo é uno para Parmênides. Beleza? Aí, vamos lá para Zenão, para a gente ir acabando a aula, caminhando no nosso fim. Zenão, tá, de Elea, ele fala de um paradoxo. Esse paradoxo também é uma viagem, mas eu vou explicar para vocês, tá? Lembra que eles eram bem filosóficos, bem filósofos, por isso que talvez seja viagem. Ele traz um paradoxo em que uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Preste atenção no que ele diz, tá? Não precisa você concordar com isso, não. E aí, para explicar que uma corrida mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido, ele traz a ideia do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Ele diz assim, ó, preste atenção, tá, turma? Você não precisa se preocupar em concordar com o que ele está dizendo. Eu, pessoalmente, eu mesmo nem concordo. Ele diz assim, vamos supor que tem a corrida, aí tem Aquiles, né, que é um semideus mais rápido que existe, e tem uma tartaruga. Vamos colocar os dois a uma certa distância. Então, vamos colocar... Isso é para provar que tudo está parado, tá? Vamos colocar a tartaruga 100 metros na frente de Aquiles. Ele vai dizer assim, que Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga, se você falar da razão. Professor, alcança porque eu vejo Aquiles correndo, eu consigo perceber. Ele vai falar, isso é a sua sensação. Isso é o que os seus sentidos estão lhe mostrando, mas isso está errado. Isso para Zenão, tá? Então ele diz que quando a gente vê o mais rápido ultrapassando o que está mais devagar, isso é sensação, não vale para os sentidos, isso não é verdade. Quando a gente acha que o mais rápido vai ultrapassar o mais devagar. Ele diz, bora pensar racionalmente como o mais lento nunca vai ser alcançado pelo mais rápido? Bora. Então vamos botar uma tartaruga 100 metros na frente do Aquiles. Ele diz que racionalmente o Aquiles nunca vai ultrapassar a tartaruga. Por quê? Porque o tempo que o Aquiles demorar para andar esses 100 metros para alcançar essa tartaruga, nesse tempo a tartaruga já vai ter andado. Então, é um paradoxo a gente achar que as coisas elas se movimentam, se mesmo a pessoa que está lenta, ela vai se movimentar um pouco mais nesse tempo que a outra pessoa se movimentou para alcançá-la. Estão entendendo, né? A viagem. Eu mesmo não concordo, é um paradoxo aí que ele trouxe, para ele tentar comprovar que é só sentido que mostra que o mais rápido ultrapassou o mais devagar. Mas se você pensar racionalmente, o mais rápido nunca vai alcançar o que está mais devagar. Porque o tempo que o mais rápido demora para percorrer essa distância entre eles, o mais devagar andou um pouquinho. E isso vai ser eterno.
sempre o mais devagar vai estar andando, sempre o mais rápido vai estar andando, e o mais rápido nunca vai conseguir alcançar o que é mais devagar. Deu para entender esse paradoxo? Eu quero só que vocês saibam o coisa dele. Que viagem. Eu queria viajar no tempo e trocar uma ideia com Platão e Sócrates, também adoraria dar um soco no Hitler. Parmênides é monista, já foi. Não, precisa não, Lícia. Precisa não. É só para você entender que ele diz, ó, você percebe que o mais rápido tá mais... que o mais rápido alcança o que está mais devagar. Mas, na verdade, isso nunca vai acontecer racionalmente. Porque se você pensar com a razão, para o mais rápido alcançar o mais devagar vai ter andado um pouco. E quando o mais rápido for tentar alcançar essa distância, o mais devagar vai ter alcançado. E assim sucessivamente. Fala, André. Mas isso não se compensa com a velocidade que o que está atrasado vai usar para passar o da frente, mesmo racionalmente? Pois é, isso é o meu ponto de vista, isso é o seu ponto de vista, eu também concordo demais. Mas para ele não, isso é só sensação de que o cara tá mais rápido, porque tu não pode esquecer que tá tudo parado para ele. Se tudo tá parado para ele, tudo tá em estabilidade, para ele não existe essa questão de velocidade e aceleração. Tá dando para entender? Ah, me poupe. Eu entendi. Obrigado, senhor. Então, ele desconsidera esses conceitos que a gente tem de velocidade e de aceleração, porque para ele, como está tudo parado, velocidade e aceleração é só uma sensação, é só uma percepção, isso não existe. Enfim, não precisa você explicar isso na prova, nunca vou cobrar isso para vocês, não. Estou imaginando o Celtinha e a Ferrari. Pronto, exatamente, Douglas. Pois é, aí ele diz, ele não acha que existe velocidade e aceleração, não acha. Para ele tá tudo parado, então racionalmente nunca vai poder uma coisa alcançar a outra. A viagem, né? Enfim. Turma, então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente fala da pluralista, né? Da escola da pluralidade, e a gente fala dos atomistas, e aí a gente termina essa matéria, e se Deus quiser a gente começa a falar sobre Sócrates. Para fim, diferente de Zenão, de Sítio de Eleia, tem diferença, certo? Porque eles nasceram em em cidades diferentes. Existe diferença sim, certo? Depois eu converso sobre isso com vocês, Alain. A prova vai até onde? Vai até a aula de quinta. Tá, Camila? E para quem não estava aqui no começo da aula, vocês vão fazer a prova no AVA. É a primeira chamada, dia 22, na hora da aula, de 7h30 às 9h10. E dia 24, a segunda chamada. Fez a primeira, não precisa. A gente pula não, pode pular. Na verdade, Douglas, a maioria dos professores eu acho que nem explica essa tanto de coisa aqui que eu explico, porque eu acho fantástico o que eles pensaram, por isso que eu explico. Beleza? E aí, turma, na quinta-feira a gente volta a falar sobre isso. Fechou? Pois fiquem com Deus, vou parar a gravação. Valeu, boa aula aí no CD.